Amém. Vamos continuar então a exposição que nós estamos fazendo, baseada no livro do profeta Abacuque. Eu coloquei como tema dessa última pregação, o último sermão da série, Jesus Cristo é a nossa fortaleza. Mas lembrando um pouco a nossa caminhada, nesse livro fantástico do Senhor, nesse profeta menor, mas não é um profeta menor, não por causa da importância, nem por causa do tamanho, ninguém sabia o tamanho de Abacuque, mas menor por conta do conteúdo da revelação. Vocês sabiam disso, né? Os profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, o conteúdo de revelação, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. 4 profetas maiores, conteúdo de revelação grande. E o restante dos profetas menores, que eu confesso, não sei a quantidade, todos os profetas menores, conteúdo de revelação enxuto, menor. E nós vamos relembrar um pouquinho. Passa o seu olhar aí, Abacuque, capítulo 1, abra lá por favor. Você está bem acostumado a abrir o livro do profeta Abacuque na sua Bíblia impressa. Quem tem aí o smartphone, algum meio digital, é mais fácil. Abacuque é depois de Naum. Na onde? Naum. Depois de Naum, Abacuque. Capítulo 1. Nós vimos o profeta de início em crise. Nós vimos o profeta, quem sabe com uma fé fragilizada pelas contingências do momento em que ele estava vivendo, e ele passa a indagar ao Senhor. No versículo 2 você vê, no versículo 3 você vê, até quando, Senhor? Versículo 3, por que, Senhor? E o profeta ele se queixa contra uma aparente ausência de ação da parte de Deus em Judá, uma aparente ausência de ação da parte de Deus em Judá. E do meio para o fim do capítulo 1 e no capítulo 2, Deus revela ao profeta que ele irá sim julgar a causa do seu povo, e ele tem anotado todos os pecados dos caldeus, não só dos caldeus, mas também os pecados do seu próprio povo. Então, após essa experiência única que Deus fez o profeta vivenciar, passando por este intensivão pedagógico, eu diria, um intensivão pedagógico de sofrimento, qual é o grande salto que o profeta dá agora nesse capítulo 3? É o que nós vamos estudar. Vai lá, Abacuque, capítulo 3, se o Senhor permitir, nós vamos expor todo o capítulo hoje, os 19 versículos, encerrando o livro. Vamos ver qual é o salto que o profeta Abacuque dá nessa trajetória entre crise, entre perplexidade, para esse momento que nós vamos estudar no capítulo 3. E o capítulo 3 ele é conhecido como o Salmo de Abacuque. É um dos poucos salmos na Bíblia que não estão no Saltério. Há salmos na Bíblia que não estão lá nos 150 capítulos do livro dos Salmos. Esse é um deles. É o Salmo de Abacuque, ou é conhecido também esse capítulo 3 de oração de Abacuque em forma de canção. Mas essa oração foi composta pelo profeta não para se restringir à sua privacidade, à sua vida particular, mas esta é uma oração que era para ser, essa oração era para ser cantada, ou esse canto era para ser orado publicamente, nos momentos de adoração do povo de Deus no templo. Era uma oração para ser cantada com todos os de Judá no templo. Vejam o versículo 1. O que diz aí? Oração do profeta. Então você já identifica quem é o autor dessa oração. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então é uma oração escrita por Abacuque que era para ser cantada nos momentos de adoração no templo. Vai lá agora no final do versículo 19, desce lá no finalzinho do versículo 19, o que está escrito aí? Ao mestre de canto. Então Abacuque compôs essa oração e passou para o líder do louvor e falou, canta isso para nós. Ao mestre de canto para instrumentos de corda, ok? Então a oração, ela tem esse estilo, é uma canção para ser cantada, era uma canção para ser cantada entre o povo de Judá. Em um resumo dessa oração, nós podemos ver que Abacuque, ele entendeu, depois de suas queixas e crises que ele viveu,
Depois das respostas de Deus, Abacuque entendeu que Deus não deixa impunes os pecados do seu povo e também não deixa sem condenação os pecados cometidos pelos incrédulos, pelos ímpios. Ou seja, Deus não deixa nenhum pecado impune. Agora, depois desse intenso processo pedagógico na escola do sofrimento, Abacuque então aprendeu que de fato Deus é o único que tem o absoluto controle sobre tudo em suas mãos. Abacuque estava numa crise, como nós vimos, ele passou por 2 crises, o povo de Judá estava pecando, ele reclamou para Deus, Deus falou, ok, meu povo está pecando, então eu vou mandar os caldeus, nação cruel, violenta, irá destruir a nação de Judá. Aí o profeta entra numa segunda crise, um pouco mais profunda, dizendo, Senhor, não, será que o remédio que o Senhor está dando para nós não é pior do que a doença? Abacuque ficou numa crise mais intensa, e Deus falou assim, eu vou julgar, não somente o meu povo, eu vou disciplinar o meu povo através da vara dos caldeus, mas também eu vou disciplinar os caldeus. Eu sei dos pecados dos caldeus. E ele enumera 5 ais. Vocês se lembram? No final do capítulo 2, a respeito dos pecados dos caldeus. Abacuque aprendeu que Deus tinha tudo em suas mãos. E eu preciso que você considere algo importante aqui como pano de fundo dessa oração. As circunstâncias que Abacuque estava vivendo, e ao escrever essa realidade do capítulo 3, as circunstâncias não melhoraram sequer 1%. Aliás, iria piorar. Os caldeus naquele momento não tinham chegado ainda. A situação iria se agravar. Nada mudou ao redor de Abacuque, mas a sua convicção mudou em relação a Deus. Por quê? Porque ele foi lembrado das obras poderosas de Deus no passado, e que Deus jamais falha, é o que nós vamos estudar daqui para frente, nesse capítulo 3. Da crise, da perplexidade, Abacuque ele passa, então, nesse salto, para essa admiração, para esse temor e para essa adoração alegre, e nós vamos ver o que levou Abacuque a chegar nessa situação, e a adorar a Deus com alegria, a agradecer a Deus por esse momento, a ter temor ao Senhor, ter admiração ao Senhor. Abacuque ele se lembrou das obras do passado, que o Senhor milagrosamente, poderosamente, sobrenaturalmente, agiu, não somente no povo de Israel, mas na história do mundo. Abacuque lembrou de fatos do passado. Vamos lá. Versículo 2. Senhor, olha a oração. Tenho ouvido a sua fama e me sinto alarmado. Me sinto, aqui no original, trêmulo. Você vai ver, daqui a pouquinho, em outro versículo, nós vamos identificar também algumas reações físicas no corpo de Abacuque que ele confessa aqui nessa oração. Aqui, me sinto trêmulo, ele está confessando realmente, certo? Quando ele estava escrevendo, ele estava tremendo, é tremer mesmo. Alarmado aqui é numa situação de tremor, tá? Queridos, quando nós conhecemos a Deus de forma relacional, como Abacuque aprendeu nesse processo pedagógico na escola do sofrimento, como Deus se revela a nós pela palavra dele, a verdade, por mais que nós não entendamos os seus caminhos, ao conhecermos e ao contemplarmos as grandezas de Deus, a justiça de Deus e o poder de Deus, nós somos colocados como que numa posição de submissão que gera em nós admiração e temor a Deus. Eu vou dizer para você, ninguém fica insubmisso, ninguém fica sem temor, ninguém fica sem admiração, quando o Espírito Santo age nos corações, mostrando a grandiosidade desse Deus, ou seja, ninguém fica de pé diante do grandioso Deus. É isso que está acontecendo com Abacuque. Eu trouxe uma frase do pastor Paulo On, pastor presbiteriano, está projetada aí para você acompanhar comigo. Olha só o que o pastor Paulo explica a respeito disso. No começo do livro, o profeta está muito cético com relação à execução da justiça divina. Vocês se lembram? O profeta estava frio. Até quando, Senhor? Por que, Senhor? A violência aqui em Judá.
Senhor não vai fazer nada. O profeta estava cético, estava sem acreditar no mover de Deus ou na execução da justiça divina. Mas agora, depois de conhecer a Deus mais profundamente, ele ganha a certeza de que Deus não abandona o seu povo. Ainda que seu povo tenha se desviado, Deus é o Deus que move nações terríveis para executar juízo contra o seu povo. Agora isso é lindo. Não com a finalidade de destruí-lo, mas para salvá-lo. Foi isso que aconteceu. E nesse contexto aqui, no capítulo 3, o que nos leva a admirar e a temer a Deus é o fato de sabermos o que Ele já fez desde a criação do mundo e por toda a história da humanidade. Como que você conhece os fatos que Deus realizou desde a criação e por toda a história da humanidade? Principalmente através da palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé em nossos corações e você passa a acreditar em fatos que de fato aconteceram, que Deus realizou milagrosamente, poderosamente. Sabermos e crermos pela fé que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagre, é o Deus que já realizou grandes obras no curso da história do mundo e em especial em favor do seu povo, é o que nos leva a admirá-lo e a temê-lo. É exatamente o que o profeta continua aqui no versículo 2: aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, e no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aqui, no versículo 2, essa parte, do verbo avivar, não é necessariamente aquele avivamento espiritual que nós conhecemos, quando há, em determinados momentos, que o Senhor derrama do seu Espírito, e nós passamos por um momento de arrependimento dos nossos pecados, de volta para o Senhor, a igreja se arrepende, a igreja quer adorar ao Senhor com alegria, a igreja se entrega ao Senhor com muita devoção. Esses são momentos de avivamento. Não, o verbo avivar aqui não diz respeito a isso, a esse avivamento espiritual. Aqui é como que uma expectativa de que Deus realize novamente os seus atos poderosos e grandiosos que Ele realizou no passado, como aqueles registrados nas Escrituras. E eu peguei esse trecho do versículo 2 da NVI. Quem tem aí a nova versão internacional, ela nos ajuda a entender muito bem o que o versículo 2 nessa parte quer dizer. A NVI no versículo 2 diz assim, realiza de novo, aviva, torne vivo de novo, ok? Então, realiza de novo, na nossa época, é o que o profeta está orando: Senhor, faça de novo, na nossa época, as mesmas obras, faz que sejam conhecidas no nosso tempo, entenderam? É isso que o profeta está dizendo. Senhor, faça de novo aquilo que o Senhor fez no passado, faça hoje. E o finalzinho do versículo 2 diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta agora ele está quebradinho. O profeta agora ele está submisso de fato ao agir poderoso de Deus. E ele reconhece: Senhor, o Senhor está brabo com a gente. O Senhor está irado com os caldeus, eu sei. Portanto, Senhor, mesmo diante dessa tua ira, que consome tudo e todos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Aviva a tua obra, faz de novo, Senhor, aqueles atos portentosos do passado. E, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui é o reflexo de um coração que teme ao Senhor, pedindo assim: Senhor, não nos trate segundo os nossos pecados merecem. Você sabia que se você pedir para o Senhor, trate conforme os meus pecados merecem, sabe o que Deus faria com você? Ele mandaria você que é salvo, Ele mandaria você de novo para a condenação do inferno. Por isso que é perigoso quando nós cantamos assim: Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Se o Senhor restituir aquilo que o Senhor já não tirou de nós, que é a condenação para o inferno, irmão, irmã, cuidado com o que você está pedindo. É lógico que o Senhor não vai fazer isso. Ele nos livrou do inferno, da condenação, do pecado. Aqui há algo semelhante com relação à escrita do Salmo 130, abre lá por favor. Olha só o que o salmista no Salmo 130 escreveu, versículo 3 e versículo 4. Abacuque escreveu: Senhor, na tua ira
Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Agora olha o que o salmista escreveu no Salmo 130, versículo 3 e 4. Ó. Se tu, Senhor, observares iniquidades, a pergunta é, quem, Senhor, poderá escapar? Responda para mim, quem? Ninguém. Senhor, se o Senhor observar iniquidade, quem vai escapar? Quem vai subsistir na presença do Senhor? Ninguém. Agora o versículo 4 é que nos conforta e consola. Mas contigo está o perdão. Como que você permanece na presença do Senhor, sendo pecador e às vezes pecando? Somente através do sangue de Jesus, que te lava, que te purifica, porque você pede perdão, porque você já tem o perdão em Cristo Jesus. Senão você não permaneceria na presença de Deus, do Deus triplamente santo. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Voltando lá, Abacuque 3, a partir do versículo 3, então, caminhando na exposição, até o versículo 15, veja esse blocão aí de conteúdo na oração de Abacuque, do versículo 3 até o versículo 15, esse bloco de conteúdo, você vai ver que Abacuque recorda, então, de alguns fatos pontuais, mas fatos notáveis na história da nação de Israel, alguns atos poderosos da parte de Deus realizados no curso da história dos hebreus, desde a saída do Egito, passando por Josué, passando pelos juízes, você vai notar aí, de forma poética, bem verdade, mas os estudiosos, os comentaristas desse trecho mostram essas lembranças de Abacuque de fatos pontuais na história da nação de Israel. Confira aí comigo no replay, versículo 3, olha lá. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Queridos, calma, vou explicar. Temã era uma região que ficava, onde ficava o monte Parã. Temã é uma região, Parã é um monte. E essa região ficava entre o Egito e o monte Sinai, ou o deserto do Sinai, ou a península do Sinai. Então, é entre o Egito e o deserto do Sinai. Aqui então, há uma referência a Deus conduzindo o seu povo para fora da escravidão. Deus vem de Temã, Deus vem de lá de trás, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Aqui Abacuque está lembrando que Deus conduziu o povo dele para fora, vocês se lembram? Para fora da escravidão da terra do Egito, conduziu o povo pelo deserto na península do Sinai, a caminho da onde? A caminho da terra prometida, a caminho de Canaã. Esse versículo 3 mostra essa lembrança de Abacuque nesse fato que aconteceu. Deus cuidou do povo dele, da saída do Egito, antes disso também, mas pontualmente, da saída do Egito, da libertação da escravidão do Egito e por todo o caminho no deserto até a terra prometida. E eles entraram na terra prometida. Versículo 4. Abacuque, como que poeticamente ele escreve sobre o aparecimento da glória de Deus no monte Sinai, fazendo uma menção àquela cena em Êxodo 19, depois você estuda em casa. Êxodo 19 mostra as chamadas teofanias, as manifestações visíveis do ser ou da glória de Deus na natureza ou de alguma outra forma. Deus se manifestou ali no monte Sinai, e o monte Sinai, diz o texto, que tremeu. O monte Sinai, diz o texto, que brilhava, relâmpagos cortavam os céus e iluminavam o monte Sinai, aquela montanha ficava iluminada, era possível ouvir trovões para que o povo que estava no sopé do monte. Quem estava lá em cima? Moisés. Moisés estava lá no alto do monte, recebendo o quê? Da parte do Senhor? As leis, recebendo do Senhor o chamado de fato para ele conduzir o povo, e Deus estava entregando a Moisés a lei, e o povo estava lá embaixo, e o povo viu toda aquela movimentação, e o monte fumegando, e aquela iluminação toda, e o povo aqui embaixo fala para Arão: Moisés morreu, como que ele vai aguentar? Está lá em cima daquele monte lá, já era. Eu preciso parar aqui, senão eu vou me estender e vou contar outras histórias, mas é isso que Abacuque está relembrando, entenderam? Versículo 4, o seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Nos versículos 5 e 6, caminhando um pouco mais,
Abacuque volta um pouco na ordem cronológica dos fatos e ele se recorda da libertação do povo de Israel e da escravidão do Egito. E o que Deus usou para libertar o seu povo? As 10 pragas, as 10 pestes no Egito. Versículo 5, adiante dele, adiante do Senhor, vai a peste. Deus, o que Deus mandou antes de tirar o povo do Egito? Deus mandou as 10 pragas. Acabou com a nação egípcia. Acabou. A morte dos primogênitos, a última praga, foi para acabar, porque afetou o palácio do faraó, matou o filho mais velho de faraó. O faraó ficou louco. Vai embora, some da minha frente. Versículo 5, olha o que Abacuque relembra. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Versículo 6, ele para e faz a terra tremer. Deus olha e sacode as nações. Sacudiu a nação egípcia? Sacudiu, quase que acabou com a nação egípcia e com o orgulho do faraó. Sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos. Os montes primitivos são os montes, aqueles montes antigos. Ele está lembrando da história do passado. As colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Amém. Olha só, caminhando um pouco mais, versículo 7, Abacuque se lembra que após a morte de Josué morreu. Josué foi sucessor de Moisés. Então, depois da morte de Josué, a nação de Israel, ela passou pelo período dos juízes. Depois da morte de Josué, a nação de Israel era conduzida por homens e também, em alguns momentos, mulheres escolhidas por Deus para serem juízes, condutores do povo. E no momento dessa época da nação de Israel, na época dos juízes, a terra de Canaã, o povo já estava lá na terra prometida, o povo estava meio bagunçado. A nação de Israel estava bagunçada. Existe um versículo no livro de Juízes que se repete várias vezes assim, e cada um fazia o que achava mais reto, cada um fazia o que achava mais correto, ou seja, cada um fazia as coisas da sua própria cabeça. A nação de Israel estava bagunçada, se desviava do Senhor, e aí quando se desviava do Senhor, Deus mandava uma nação ímpia atacar a nação de Israel. Deus então ouvia o clamor do seu povo. O povo pedia: Senhor, por favor, nos livre dessa nação que está nos atacando. Deus então levantava um homem, levantava um juiz. O juiz era um líder, a maior atribuição do juiz na época era liderar militarmente a nação de Israel. Então esse juiz era levantado para preparar um exército, um ataque contra aquelas nações que atacavam a nação de Israel. Deus livrava a nação de Israel daquela nação estrangeira opressora. O povo ficava tranquilo, agradecia a Deus. Passava um tempo, o povo pecava de novo, e pecava de novo, e Deus mandava uma nação para atacar Israel. Israel se arrependia, pedia para Deus um livramento. Deus levantava um juiz. Vocês lembram? Otiniel, Gideão. Qual foi o juiz mais famoso? Sansão. Isso aconteceu na época dos juízes. Abacuque está lembrando isso. Deus livrava o povo, e um dos primeiros inimigos que atacou a nação de Israel naquela época dos juízes foi o chamado rei Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia. Você confere isso em Juízes capítulo 3, e os midianitas depois, você confere isso em Juízes capítulo 7, e fato é que Deus ele arrasou com esses dois inimigos, e Abacuque recorda essa história. Versículo 7, olha só: vejo as tendas de Cusã-Risataim, um inimigo lá de trás da nação de Israel. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Quem que fez as tendas de Cusã ficarem em aflição? Deus. Deus atacou o inimigo da nação de Israel. Vejo também, olha aí, os acampamentos da terra de Midian tremerem. Abacuque então está lembrando dessa ação poderosa de Deus contra Cusã-Risataim e contra os midianitas lá na época dos juízes. Ok? A partir do versículo 8, Abacuque vai escrevendo que a natureza também é controlada por Deus com o propósito de juízo e de punição contra aqueles que se levantam contra o próprio Deus. Vocês sabiam?
Deus controla todas as coisas e Ele age, inclusive, através da natureza, para punição, para juízo, com o propósito também de proteger o seu próprio povo escolhido. Olha o versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Não. É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Deus agita o mar, Deus faz tempestades acontecerem porque Ele quer mexer ou quer agir contra a natureza? Não. Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, versículo 9, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Aqui, a escrita poética, mostrando que Deus tem as suas armas de ataque através da natureza. Tu fendes a terra com rios, versículo 10, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, torrentes é uma inundação de água passa, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Aqui provavelmente Abacuque estava lembrando daquele acontecimento da abertura do mar vermelho. Olha, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Vocês se lembram que o Senhor fez com que a nação de Israel passasse pelo mar vermelho e formou-se do lado direito e do lado esquerdo como que dois muros, duas paredes de água, e a nação de Israel passou pelo mar vermelho a seco, sequer tinha barro nas sandálias dos israelitas. Abacuque está lembrando disso. Versículo 11. O sol e a lua param nas suas moradas. Qual é essa passagem, qual é esse acontecimento, esse fato pontual? Aqui provavelmente é uma referência à história da vitória de Josué sobre 5 reis em Gibeão, ocasião em que Josué ele pediu para o Senhor para que o Senhor parasse o sol e a lua. Você já fez essa oração? Josué pediu para o Senhor: Senhor, para o sol e a lua fique no seu lugar. E diz o texto lá em Josué capítulo 10, versículo 13, Josué 10, 13, que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Ou seja, o sol parou e o mesmo dia aconteceu 2 vezes. O sol não se pôs, ficou de dia por 2 dias. Por quê? Porque estava batalha, e Josué pediu isso para que ficasse durante o sol, na claridade. Josué pediu isso para o Senhor e isso aconteceu. Ao resplandecer, aí Abacuque continua, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Versículo 12, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Como eu disse, a ação de Deus, através de acontecimentos naturais e sobrenaturais, tem um propósito. Tudo isso Abacuque está lembrando do que aconteceu no passado, isso fortaleceu a sua fé, isso fez com que Abacuque ficasse admirado, temesse a Deus e pudesse então, a partir de agora, adorar a Deus alegremente. Mas Abacuque tinha uma certeza, versículo 13, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Qual é o propósito de Deus diante de todas essas ações do passado? E hoje também, Deus age de forma milagrosa, de forma poderosa, que às vezes você nem nota. E qual que é o propósito? O Senhor faz isso para salvar o seu povo, para proteger o seu ungido, aqui é o seu escolhido é o povo. Deus faz isso para proteger o seu povo. Deus fere o chefe da cabeça dos ímpios. Oh, meu irmão, Deus faz justiça, creia nisso. Deus fere a cabeça, o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Olha a convicção de Abacuque a partir de agora. Eu estou confiante nesse Deus, que vai acabar com os caldeus. Apesar de tudo que Deus já me contou que vai acontecer, eu creio que Deus vai ferir o chefe da casa dos caldeus. Aqui é líder, deixando descoberto dos pés à cabeça. A fé de Abacuque agora vocês perceberam que não está tão imatura, instável. Agora Abacuque está com uma fé firme, robusta, vitaminada. Por quê?
Porque ele se lembrou dos atos milagrosos, poderosos de Deus no passado. E pediu: Senhor, faz isso de novo. Faz isso de novo, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Refaça, Senhor, aquilo que o Senhor fez no passado. Refaça nos nossos dias. Agora no versículo 14, presta atenção numa coisa muito interessante aqui, ó. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. O que Deus faz? Deus faz com que o ataque que o inimigo faz contra o povo de Deus, esse ataque se volte contra o próprio inimigo. O Senhor traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com o quê? Com as próprias lanças dos inimigos. O ataque do inimigo vem contra ele mesmo. Vocês se lembram que nós vimos nos 5 ais, no final do capítulo 2, nós vimos que quem planta, colhe. Tudo aquilo que os caldeus estavam cometendo de atrocidade, violência, maldade, saqueando, roubando, passando os outros para trás. Eles eram cruéis, tudo aquilo eles iriam sofrer na pele, vocês se lembram? Quem planta, colhe, de Deus não se zomba. A lança atacada pelo inimigo se voltou contra a cabeça do próprio inimigo. É como que um general que tem contra si mesmo o seu próprio exército. Versículo 14 continuando. Os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Abacuque está dizendo, os inimigos, como tempestade, avançam para me destruir. Eles se alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Mas aqui, Abacuque está dizendo isso, mas assim, mal sabem eles que o que eles estão fazendo se voltará contra eles mesmos. Esse é o entendimento aqui. Eu trouxe um comentário muito interessante do pastor Palmer Robertson, está projetado aí para você acompanhar comigo. Versículo 14, ele escreve o seguinte, olha só que coisa linda. Muitas vezes, o povo de Deus se encontra severamente perturbado porque não vê nenhum poder visível tão forte quanto os seus inimigos. É ou não é? Às vezes a gente se depara com coisas tão grandiosas que a gente olha, visivelmente falando, humanamente falando, fala, é impossível de vencer isso. É impossível de vencer esse sistema maligno, é impossível de vencer essa corrupção, é impossível de ir contra essa maldade, não é? É impossível, Senhor. Olha aí, ó. Muitas vezes o povo de Deus se encontra severamente perturbado porque não vê nenhum poder visível tão forte quanto os seus inimigos. Mas a profecia de Abacuque encoraja os fiéis a assumirem uma perspectiva estranha. Os fiéis, o povo de Deus, eles devem olhar para a força do inimigo como a fonte de sua própria proteção, ou seja, pois assim como a soberania de Deus levanta poderes e os derruba novamente, ele volta a força do inimigo contra si mesmo. Aquilo que o ímpio faz, volta contra ele mesmo. Há um texto na Bíblia que diz assim, a vingança pertence ao Senhor. É uma perspectiva estranha que nós temos, né? Porque o mundo, a perspectiva do mundo é, bateu, levou. Se estão te atacando, contra-ataque. Mas na visão de Deus, na perspectiva bíblica, na cosmovisão bíblica, Deus está dizendo assim, ó, espere. Se está sendo atacado, espere. Esses ataques se voltarão contra os seus inimigos. Deixa comigo. A vingança pertence a mim, diz o Senhor. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Versículo 14. Queridos, relembrando todas essas histórias, a gente pode recordar que Faraó, ele achou que ele tinha o povo de Deus preso entre o seu exército, que estava galopando firmemente contra os de Israel, e do outro lado tinha o mar. Faraó achou que tinha a nação de Israel presa entre o seu exército e o mar, mas o mar não deteve o povo de Deus, e no fim o mar ele se voltou contra o próprio Faraó e engoliu o exército de Faraó. Faraó não venceu o povo de Israel, e isso aconteceu, você crê nisso?
No livro de Esther, vocês se lembram de um personagem chamado Hamã? Hamã ele confeccionou uma forca para enforcar Mordecai. E sabe quem morreu? Quem o rei da Pérsia determinou que morresse na forca? Hamã. Hamã morreu na própria forca que ele mesmo confeccionou. Inimigos de Daniel lá na corte da Babilônia, eles tramaram um plano para que todo aquele que não orasse para o rei Belsazar naquela época era o neto de Nabucodonosor, aquele que não orasse para o rei Belsazar, deveria ser jogado na cova dos leões. Daniel orou ao rei Belsazar? Não, Daniel não orou, então eles falaram para o rei, ele está desobedecendo. O rei ficou muito chateado com aquilo, porque ele não queria jogar Daniel na cova dos leões, mas ele teve que cumprir o edito, que ele, com o seu anel, selou, jogou Daniel na cova dos leões, mas Daniel foi salvo na cova dos leões. E isso se voltou contra os inimigos de Daniel, porque o rei, daquela hora, ele determinou que Daniel fosse então tirado da cova dos leões, e quem fosse jogado lá dentro? Todos os inimigos de Daniel e as suas famílias. E diz o texto que antes que eles caíssem lá no chão, no solo da cova, os leões estraçalharam os inimigos de Daniel e suas famílias. Calma, a vingança pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. Vocês se recordam desses fatos? Vocês acreditam nesses fatos? Onde você vê, meus irmãos, onde vocês veem pessoas ou movimentos contra o povo de Deus, aparentemente incansáveis, aparentemente invencíveis, aparentemente vitoriosos nos seus ataques, onde você vê injustiças, incredulidades, deboches, onde você vê mentiras disfarçadas de verdades, mais dia ou menos dia, Deus tem uma maneira de virar estas armas contra os próprios ofensores de Deus e de sua igreja. Deus está no controle de todas as coisas. E no versículo 15, Abacuque ele conclui este bloco, então, de conteúdo riquíssimo, de recordações de fatos na história do povo de Israel e de Judá. Versículo 15, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Abacuque está convencido do poder invencível de Deus. Vocês notaram então que o profeta ele puxa na memória imagem após imagem, história após história do passado da nação de Israel, porque agora ele está convicto, como eu disse no começo, que Deus é o Deus que tem o absoluto controle de tudo em suas mãos. Assim como Deus poderosamente agiu no passado, Ele permanece o mesmo hoje e Ele não deixa impune qualquer pecado e Ele providencia graciosamente salvação para os seus escolhidos. Creia nisso, meu amado irmão. E nós devemos orar como o profeta Abacuque orou no versículo 2, realiza de novo na nossa época as mesmas obras, Senhor, faz que sejam conhecidas no nosso tempo as suas grandiosas obras. Ore assim: Senhor, eu quero ver o teu poder nos meus dias, Senhor, por favor, faça essa oração como o profeta Abacuque. O nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e Ele permanecerá assim eternamente. Amém. Agora, veja que interessante, sendo esta oração de Abacuque uma oração para ser orada e cantada publicamente, Abacuque então, ele leva os seus irmãos de Judá a renovarem as suas esperanças no Senhor, a se maravilharem novamente com o esplendor da força do Senhor. Essa canção, por ser cantada publicamente, era para que no templo um encorajasse o outro a se recordar dos feitos do Senhor, porque de vez em quando um estava para baixo, aí vinha um outro irmão lá de Judá e fala: calma, lembra-se desse ato poderoso da parte de Deus, o Senhor está no controle, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é todo poderoso. Então aqui nós temos uma grande lição, entre nós como igreja nós devemos nos encorajar mutuamente com palavras que nos ajudam que nos elevam, que nos fortalecem, não palavras de pessimismo, não palavras de derrota. Entre nós devemos se interparar palavras de encorajamento de uns para com os outros, lembrando dos feitos do Senhor,
para a nossa fé ser fortalecida. Isso aqui é uma grande lição para nós. Nós devemos ter entre nós um ambiente de encorajamento mútuo. Isso nos fortalece. Porque é duro você estar do lado de uma pessoa que ela... e aí, vai chover? Vai, né? Vai acabar com tudo. Ah, é? E aí? Nossa, tá sol, né? O sol está queimando tudo, vai acabar com tudo. E aí? Você está doente? Estou com uma gripe, mas olha, se continuar assim, eu acho que eu morro, hein? Eu estou falando coisas simples, né? Nós devemos nos encorajar mutuamente, meu irmão, o Senhor é poderoso. Manda mensagem para o irmão, liga para o irmão, conversa com o irmão, fala, calma meu irmão, essa hora difícil que você está passando, Deus é poderoso para te livrar, ou então se não vai te livrar agora, o Senhor é poderoso para te fortalecer, para passar por essa hora difícil, conte comigo meu irmão, estou orando por você, se precisar vou lá na sua casa. Nos encorajarmos mutuamente, esse era o intuito dessa oração, por ser pública, nós devemos ser intencionais no encorajamento. Então, como que Abacuque ficou depois de ter relembrado tudo isso no passado? Qual que foi o resultado disso, esse salto que Abacuque deu? Versículo 16, você vai ver, aquilo que eu disse no início, Abacuque ele conta para nós algumas reações físicas que aconteceram nele. Versículo 16, ouvi isso, ou seja, aquilo tudo que ele recordou do passado, ele ouviu, e o meu íntimo se comoveu. Aqui no original é como se tivesse dado cólica no intestino, o meu íntimo, as minhas entranhas se comoveram. Cólica, ele começou a passar mal, no sentido de sentir um tremor na barriga, nas suas entranhas, um frio na barriga. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Os lábios de Abacuque começaram a tremer, a podridão entrou nos meus ossos, ou seja, ali ficou um enfraquecimento, e ele não conseguiu ficar de pé, os meus joelhos vacilaram. Olha só a reação física no corpo de Abacuque, ele contou para nós. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia, só que o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Aqui Abacuque estava convicto, estava certo de que Deus iria acabar com os caldeus. Eu vou ficar em silêncio então, como é difícil isso, né? Eu vou aguardar em silêncio a justiça feita por Deus. Eu vou aguardar em silêncio o dia da angústia dos meus inimigos. Acho que a primeira reação nossa não é ficar em silêncio, é boquejar, já é falar, já é postar, já é revidar. Como a gente precisa aprender, né, com o profeta Abacuque, na escola do sofrimento que ele passou, e ele está nos mostrando aqui, olha, eu aprendi a ficar em silêncio. Mas você não falou nada? Não falei nada. Eu aprendi a ficar em silêncio. Eu falei, outrora eu tinha falado, mas agora eu aprendi a ficar em silêncio. Eu vou aguardar o fim, a angústia do povo que nos ataca. Aguardar o agir de Deus. Abacuque estava convicto. Os babilônios não dariam a última palavra. Olha a escrita do pastor Kevin DeYoung. Ele esclarece para nós esse viver, então, pela fé, não pelas nossas emoções, mas viver pela fé é isso. Qual que é o resultado? O justo viverá por sua fé. Não é uma fé abstrata, apenas um conjunto de princípios teológicos que devemos acreditar, mas é muito particularmente concreto. Você acredita que Deus vê e Ele sabe de tudo, e você acredita, isso é viver pela fé, você acredita que o que está vindo sobre nós não será o fim da história. Não será o fim da história. Como eu preciso crer de fato que Deus prometeu que Ele estabelecerá a justiça dEle final, derradeira, e não somente para o meu mundinho, mas para todo o universo criado. Deus tem tudo debaixo do seu controle. É nisso, meu irmão, minha irmã, que você deve acreditar em meio ao sofrimento, em meio às incertezas, em meio aos tempos assustadores que nós já estamos vivendo. Porque qualquer sofrimento ou qualquer dor que você esteja enfrentando agora não é o fim da história para você, meu irmão. Deus tem tudo sob o seu
controle. Agora então chegamos ao final do capítulo. Esse é o trecho mais conhecido do capítulo 13. Aliás, eu diria do capítulo 3, eu diria do livro do profeta Abacuque. Como eu disse no início, o profeta então ele estava perplexo, ele estava indagando o Senhor, mas agora nós constatamos que a fé de Abacuque ela é fortalecida a partir desse relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. Abacuque passa então nesse salto de perplexidade para agora uma vida de adoração, de temor, uma vida alegre no Senhor. Mas eu preciso dizer para você, como eu disse, as circunstâncias não mudaram nem 1%. Por quê? Existe um entendimento muito errado e até enganador no meio evangélico, no seguinte sentido: você vai ficar bem porque as coisas vão melhorar. Mas não é bem assim. Muitas vezes a vida com Deus você vai ficar bem, você vai viver alegre, dependendo do Senhor, faltando muita coisa, pessoas pisando na sua cabeça, falando mal de você, perseguindo você, mas ainda assim você vai ficar bem e vai viver uma alegria adorando ao Senhor. O profeta Abacuque, a situação não melhorou, tanto que, olha só a tônica do versículo 17 em diante, ainda que, o que é ainda que? Ainda que a figueira não floresça, ou seja, provavelmente as coisas não vão melhorar mesmo, a figueira não vai florescer, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, ainda que os campos não produzam mantimento, ou seja, não tenha trigo, aqui há uma referência à falta de alimento, ainda que falte alimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, aqui também faz menção à vestimenta. Ovelha aqui é vestimenta, é roupa. Ainda que falte roupa, ainda que falte alimento, ainda que falte roupa, e nos currais não haja mais gado, aqui também é menção a alimento, mas mais do que isso, é a força do trabalho. Na época, o trabalho rural, e a sua grande maioria era o trabalho rural mesmo, usava a força animal como força motriz para movimentar os aparelhos lá no campo. Ainda que falte um animal para o trabalho pesado no campo, ou seja, falte emprego, falte renda, falte dinheiro, vamos lá, ainda que, volta lá, ainda que falte alimento, ainda que falte roupa, ainda que falte dinheiro, ou seja, ainda que acabe tudo, você só tem saúde, sem alimento, sem roupa, sem possibilidade de trabalho, sem renda. Essa era a realidade de Abacuque. Abacuque estava vislumbrando isso. Versículo 18: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que salto, que transformação, que aprendizado do profeta Abacuque. Você abre a sua despensa hoje, você tem até que coisas boas lá, né? Uns mais, outros menos, mas nada tem nos faltado, certo? Você tem saúde, você tem força para trabalhar, você tem esperança. Mas ainda que nos falte tudo, não nos falta alegria no Senhor. E nós devemos continuar adorando alegremente, exultando no Deus da nossa salvação. Como que Abacuque pôde se alegrar e exultar no Senhor? As circunstâncias não melhoraram. Ele pôde se alegrar e exultar no Senhor, porque ele entendeu que Deus o salvou. Você sabia que tudo que você tem é a salvação em Deus? Porque ainda que você perca tudo neste mundo, você já tem tudo na eternidade. Que aprendizado maravilhoso. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Ainda que eu perca tudo aqui, mas eu já tenho o galardão no céu. Eu já tenho tudo que é a vida eterna com o Senhor. Isso tudo é passageiro. A convicção da salvação aqui é o ponto transformador de uma fé fragilizada ou imatura para uma fé madura, para uma fé firme, para uma fé perseverante. Porque, embora as circunstâncias deste mundo sejam absolutamente desfavoráveis,
Nós confiamos, sem dúvida alguma, de que Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus garante a nossa salvação até o fim, e nada muda isso. Nada muda isso. Queridos, se Deus mudar a circunstância do momento e amanhã você for despedido do seu emprego, por exemplo, você vai lamentar, você vai chorar, você vai pedir: Senhor, por favor, me dê um novo emprego. Mas Deus não tirou a sua salvação. Você tem tudo na salvação que Deus te deu em Cristo Jesus. Amém. Olha só a frase de Spurgeon: a minha alegria foi colocada fora do alcance dos meus inimigos. Ou seja, a minha alegria é a salvação que eu tenho em Deus, certo? E a salvação que eu tenho em Deus, inimigo algum pode tirar. Ainda que os inimigos nos alcancem, nos cerquem e nos ataquem, mas eles não tiram a nossa salvação. E no início do versículo 19, nós lemos a declaração de Abacuque com convicção: Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Versículo 1 do capítulo 2, você se lembra? Volta lá um pouquinho. Versículo 1 do capítulo 2. Olha só o que Abacuque escreveu e falou: eu estarei na minha torre de vigia, ficarei aonde? Na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ok? Olha só, ele diz lá naquele momento, ali é o momento da sua segunda crise. Ele fala: eu vou aguardar, vou estar na torre de vigia, ficarei na fortaleza e esperarei o Senhor me responder. Agora ele fala assim: Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. O que aconteceu? Nesse período de sofrimento, nesse período de lamento, de indignação que Deus levou o profeta a passar, fez com que Abacuque enxergasse, agora, no final, de que ele sempre esteve nas mãos do Deus que é a sua fortaleza. Do início ao fim, Deus estava com ele. O Senhor é a minha fortaleza. Onde que sempre Abacuque sempre esteve na fortaleza que é Deus. É que ele não se dava conta disso. Deus sempre esteve com ele. Deus sempre estava cuidando dele. Apesar das crises, apesar das horas difíceis, apesar das disciplinas e das dores intensas que Abacuque sofreu juntamente com o povo de Judá, mas Deus sempre foi a fortaleza de Abacuque. E agora isso descortinou para ele. Eu sempre estive nas mãos do Deus forte. Deus sempre cuidou de mim. Vocês se lembram do significado do nome Abacuque? O nome Abacuque significa abraço ou abraçar. E agora aqui faz todo o sentido para Abacuque e para nós, principalmente que estamos estudando esse livro. Abacuque, ele sempre foi abraçado pela fortaleza que é Deus. Abacuque sempre esteve sob o abraço forte de Deus. Amém. Como uma criança, quando ela sente medo, uma criança quando ela vê alguma coisa feia, para onde ela vai? Ela corre, ou para o pai, ou para a mãe, ou para alguém que ela confia, e ela abraça. Ela quer ser abraçada. Ali, o abraço é sinal de proteção, de guarda. Abacuque, ele entendeu que ele sempre esteve dentro do abraço forte de Deus. Amém. E com essa alegre certeza que Deus é a nossa fortaleza, quem nós temeremos? Terminando o versículo 19, essa canção tão linda, Ele, o Deus que é a nossa fortaleza, o Deus que foi a fortaleza de Abacuque, e é a nossa fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. O que é isso? Ligeireza das corças é o andar das corça é o cervo ou o veado do Pantanal, que nós conhecemos aí, né? Corça, ela anda com uma leveza, ou seja, ela anda despreocupada, ela não anda pisando duro ou com medo.
A leveza das costas é viver despreocupadamente, viver tranquilo. A leveza das costas. E me faz andar nas minhas alturas, ou seja, não é um orgulho, tá? Nas minhas alturas, não é viver orgulhoso, com o nariz empinado, não. Nas minhas alturas é viver sem nada temer, a não ser a Deus, enfrentando as circunstâncias, enfrentando as horas difíceis. Nós não devemos recuar, não é isso. Devemos enfrentar as horas difíceis de dor, de sofrimento, pedir graça ao Senhor, força ao Senhor, enfrentar, mas temendo ao Senhor, vivendo para o Senhor. Concluindo então, não só o capítulo 3, mas essa nossa jornada, 7 pregações nesse livro maravilhoso, eu digo a você que mesmo hoje, quando nós ainda sofremos, nós nos entristecemos com as injustiças, nós ficamos chateados muitas vezes com o que nós vemos no mundo e também com os nossos próprios pecados, não é? A gente fica chateado, a gente fica para baixo, mas nós podemos ter plena convicção de que o fim completo do mal já está decretado por Deus, porque a obra de Jesus Cristo na cruz e também em sua ressurreição foi a realização plena da justiça perfeita de Deus. A nossa vitória já é certa. Jesus Cristo é o nosso canto de vitória. Jesus Cristo é a fortaleza do crente. Esse é o tema da pregação. Jesus Cristo é a nossa fortaleza. Você passa por momentos difíceis, eu também passo. Você está passando por momentos de dores, de sofrimento, eu também passo e tenho passado. Tem hora que nós olhamos as coisas e falamos, Senhor, acabou. Mas o Senhor sempre tem a maneira dele de lidar conosco e nos fazer entender que Jesus Cristo é a nossa fortaleza. Em Jesus Cristo nós estamos seguros. A nossa salvação é certa. Último slide. Eu vou dizer para você, viva hoje pela fé em Jesus Cristo, porque Ele sim é a nossa fortaleza. Ele é a nossa salvação, por isso nos alegramos nele. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ser o nosso refúgio, por ser a nossa fortaleza. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos desampara, mesmo nas horas de angústias, de dores, de tristeza. O Senhor sempre está conosco e tem um bom propósito com o sofrimento e com o mal que nós vivenciamos, Senhor. Como aprendemos aqui no livro do profeta Abacuque, com a tua santa e maravilhosa palavra, o Senhor é justo, o Senhor não deixa pecados impunes, mas o Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor disciplina para o bem aqueles que são seus. Oh Senhor, diante dessa maravilha que é o livro do profeta Abacuque, nós nos rendemos ao Senhor nesta manhã e dizemos, Senhor, queremos temer mais a Ti, queremos adorar mais o Senhor, queremos amar mais o Senhor, porque o Senhor é digno da nossa adoração e louvor. Continue, Senhor, o Teu trabalhar nas nossas vidas e fortaleça a nossa fé, para que até o fim caminhemos adorando ao Senhor, vivendo uma vida ainda que não vendo as coisas melhorarem aqui, mas estamos certos de que a nossa salvação já é plena e cabal em Cristo Jesus. Obrigado por Cristo Jesus, a nossa fortaleza, no qual nos refugiamos. Console, Senhor, os abatidos nesta manhã. Fortaleça os desanimados. Dê alegria, Senhor, àqueles que estão com tristeza. Lance também nos corações arrependimento verdadeiro para aqueles que estão vivendo em pecado, Senhor, para voltarem para o Senhor e viverem uma vida em santidade, porque assim o Senhor se agrada. Oramos tudo isso com gratidão em nossos corações e com reverência e santo temor ao Senhor, que é santo, santo, santo. No nome de Jesus. Amém.